Bota fora na Greenhouse Imóveis em Indaiatuba. A melhor liquidação do ano. Descontos imperdíveis. Tudo em até 10 vezes no cartão. Você não pode perder. Olá, você está no portal Destaque Indaiatuba.com para mais um bate-papo. E o nosso convidado de hoje, recebido aqui no Greenhouse Gourmet, é o Alexandre de Oliveira Camargo. Ele é nutricionista clínico do AOC, é docente nos cursos de Nutrição e Gastronomia da Faculdade Max Planck e também atende no Centro Médico de Indaiatuba. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo convite. Alexandre, quem é o nutricionista? Para que ele estuda? O nutricionista, ele vai trabalhar tudo referente à alimentação, para o bem-estar, saúde e garantir realmente uma vida saudável para os indivíduos. Em quais setores o nutricionista está mais presente hoje? Hoje em dia, a grande maioria dos nutricionistas ainda se encontram, a maioria trabalhando em unidades de alimentação e nutrição, que são, vamos dizer, restaurantes, né? Mas cada vez mais a gente está se voltando um pouco mais para esse lado clínico, esse lado esportivo e cada vez a gente está um pouco mais presente aí nesse dia a dia. Eu acho que as empresas também, né? Tem uma preocupação grande. As empresas que fornecem, que têm restaurantes próprios, né? Para os funcionários, eles têm também essa preocupação de ter um nutricionista presente, né? Exatamente. E a legislação está cada vez mais presente, porque realmente o nutricionista ele vai garantir não só uma alimentação saborosa, mas realmente uma segurança alimentar da alimentação que está sendo fornecida por aquele estabelecimento. Alexandre, existe um momento certo para alguém procurar um nutricionista? Na verdade, o momento certo seria todos os momentos da vida, né? A partir da amamentação já teríamos como auxiliar, na verdade, já criar hábitos alimentares saudáveis para a criança, desde a infância, desde a adolescência até a idade adulta e realmente a senescência. Todos os momentos são o momento certo para procurar um nutricionista. O que você mais ouve no consultório? Doutor, eu quero perder peso. Não tem outra. A pergunta que mais chega lá, como que eu faço para perder peso? Então, quer dizer, ninguém está preocupado em ter uma alimentação saudável, né? Estamos quer saber como é que em perder peso, exatamente. Porque se desde o comecinho da nossa vida nós fôssemos educados, né, para alimentação saudável, ninguém iria para o consultório pedindo para perder peso. Exatamente. Inclusive, isso deve refletir na diferença do paciente do consultório e no paciente que você atende no hospital, não é? Exatamente. Infelizmente, em consultório, 70%, 80% das pessoas que eu atendo realmente é para busca de perca de peso ou ajuste de peso. Sendo que aqueles pacientes que têm algum problema, outro problema de saúde, a não ser o excesso de peso, acabam não procurando. E no meu ponto de vista, na verdade, eles acabam batendo no hospital e não no consultório. O consultório deveria ser um pouco mais usado para evitar todos esses problemas que a gente encontra dentro de um hospital. Certo. E o que o nutricionista leva em conta quando ele vai preparar a dieta de alguém? Na verdade, assim, o nutricionista, cada um vai ter uma linha de atendimento diferenciado. O modo como eu gosto de trabalhar em consultório é a partir dos hábitos alimentares que a pessoa já faz e aos poucos tentando adaptar por um modo de vida, uma alimentação um pouco mais para o lado de saudável e alcançando o objetivo que foi traçado entre nutricionista e paciente. Dá para ir substituindo assim aos poucos, né, a pizza nossa de cada noite, né? Porque eu sou daquelas que comem pizza toda noite, né? Por outros hábitos, porque a gente tem que mudar não só o hábito alimentar, mas acho que o modo de pensar para você começar a fazer um trabalho desse, não é? Exatamente. E na verdade as pessoas que buscam mudar tudo de uma vez só, elas não demoraram 1, 2 dias para chegar àquele hábito alimentar. Então, da mesma maneira, a gente tem que desconstruir os hábitos errados que essa pessoa construiu, levando a vida inteira. Então, aquelas alimentações, aquelas dietas que mudam radicalmente a vida do paciente, geralmente não vão dar certo porque o indivíduo ele não consegue carregar aquele hábito que ele mudou em 2 dias para o restante da vida. Então, eu costumo trabalhar com uma modificação da alimentação aos poucos e realmente a gente consegue garantir resultados mais duradouros aí. Certo. Uma coisa que o pessoal fala muito, né?
desculpa o termo, né? Mas assim, eu sou gordo, sou feliz, eu sou gordo, sou saudável. Existe obeso saudável? Na verdade, se a gente pegar a palavra obesidade, a obesidade é uma patologia. Então, assim... Ou seja, é uma doença. É uma doença. Então, a pessoa... eu não estou doente, mas se você tem obesidade, você tem uma doença. Então, é claro, a obesidade ela pode carregar outras doenças consigo. Então, na verdade, eu vou piorar a patologia de base que já é a obesidade. Mas é claro que se eu tiver uma obesidade isolada é uma coisa, agora se eu tiver uma obesidade com outras comorbidades associadas, realmente dificulta bastante a alimentação, a vida daquele indivíduo, né? Quais são as doenças mais comuns ligadas à obesidade? O que principalmente a gente encontra seria, caminhando bem juntinho aí com a obesidade, seria hipertensão e diabetes principalmente, problemas cardiovasculares também. A gente ouve os médicos falarem muito sobre isso, mas aquelas outras doenças, por exemplo, dores no joelho, inchaço nas pernas, isso também não é causado pela obesidade? Na verdade, quando eu falo em um excesso de peso, uma obesidade, eu falo em articulações mais sobrecarregadas. Então, é claro que quando eu falo em dores articulares, eu posso estar intimamente correlacionado com o excesso de peso do indivíduo. A partir de quando uma pessoa é considerada obesa? Na verdade, uma classificação que nós utilizamos hoje em dia muito em consultório, em hospital, seria o índice de massa corpórea, né? O nosso conhecido como IMC. Então, a partir de 30,00, o indivíduo poderia ser considerado obeso. Lembrando que o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, nós temos aí o nosso índice de massa corpórea. Bota fora na Greenhouse Móveis em Indaiatuba, a melhor liquidação do ano. Venha conferir no maior showroom de móveis para a área externa do país. Compre direto da fábrica, descontos imperdíveis, tudo em até 10 vezes no cartão. Você não pode perder. Alexandre, as dietas da moda, como da sopa, da proteína, elas fazem algum efeito? Elas funcionam? Funcionam, só que realmente são... podem ser até utilizadas pelo próprio nutricionista, propiciando, por exemplo, uma perca de peso em um indivíduo obeso mórbido. Só que realmente elas têm que ser feitas com acompanhamento de um profissional habilitado para isso, tá? Tanto a dieta da sopa, quanto, na verdade, a utilização de alguns shakes ou realmente a dieta hiperproteica, ela tem efeito sim, só que ela deve ser muito bem acompanhada. Porque como elas são dietas muito restritivas em algum tipo ou grupo de nutriente, ela pode realmente ter um efeito negativo e nocivo à saúde do indivíduo. Tá. Comer alimentos light diet, só esses alimentos, ajuda, emagrece ou pode causar um prejuízo maior à saúde da pessoa? Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado aí, tanto com o alimento light quanto o diet. A gente acaba confundindo muito o que eu procuro e para que lado eu procuro. Então, os alimentos light são realmente aquelas pessoas que estão procurando uma redução de teor calórico para alimentação, que são aqueles que vão na academia, que realmente querem manter uma alimentação saudável, realmente eles podem ir para o lado do alimento light. Agora, o alimento diet, ele é um alimento para fim especial. Então, ele é um alimento que tem um nutriente fora daquela fórmula normal. Por exemplo, que a gente vê aí muito no dia a dia são os alimentos diets voltados para pessoas com diabetes, né, que é o açúcar no sangue alto. Então, é um alimento, normalmente, que não tem o açúcar que é prejudicial a essas pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas confundem e vão para o lado do diet, só que eles acabam fazendo uma compensação. Por exemplo, um sorvete. O sorvete, ele é diet, então ele tem a exclusão do açúcar, mas ele acaba compensando com uma gordura um pouco maior, até para compensar o sabor do alimento que a pessoa está ingerindo, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para o fim de cada um dos dois. Tá. Nós estamos na semana do carnaval, né? Então, assim, é uma semana em que as pessoas normalmente esquecem a dieta, vão para a folia. Quem não vai para os clubes, para os desfiles, né? Para pular o carnaval, como a gente fala, costuma exagerar um pouquinho no churrasco, na cerveja, né? Nos alimentos mais calóricos, vamos dizer assim. Então, quais os cuidados que a gente tem que ter no carnaval e qual é a sua dica para cura da ressaca pós-carnaval?
Na verdade, o carnaval, como outras festas aí que a gente acaba exagerando um pouco na alimentação, elas realmente têm que tomar diversos cuidados aí e não exagerar. Então, às vezes eu perco todo o trabalho de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses em um dia só, né? Um dia só ou num feriado prolongado. Então, eu tenho que procurar fazer uma alimentação mais próxima aí do meu habitual, evitando exageros, principalmente aí gorduras, frituras, a utilização de bebidas alcoólicas, eu vou principalmente. Beber até cair, né? Isso aí não funciona, né? Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso e principalmente para os foliões aí que vão para as festas, bailes e tudo mais, não descuidar de uma alimentação leve antes de pular o carnaval, né? E não descuidar de uma boa hidratação também, né? Principalmente as que usam um pouco de álcool junto, o álcool ele ajuda a desidratar. A gente está nesse calorzão, calor, né? Exatamente, podem até ter algum probleminha um pouco mais sério. Certo. Por que tem algumas pessoas que fazem exercício, reduzem a alimentação e ainda assim às vezes não conseguem emagrecer? Sinceramente, ou é difícil, isso é desculpa? Pequena parcela dessas pessoas que têm um reganho de peso ou que realmente conseguem emagrecer pouco, são porque realmente não estão... que não vão conseguir um efeito com uma alimentação e atividade física, são pouquíssimas, então realmente tem algum problema genético ou realmente alguma carga patológica em cima desse excesso de peso. Ou seja, uma disfunção de algum órgão. Uma tireoide ou alguma desordem metabólica aí. Mas a grande maioria, sei lá, 80%, 90% das pessoas, elas acabam ganhando ou não, ganhando novamente o peso ou não perdendo, exatamente porque não seguem a alimentação de acordo com o que deveriam e não praticam a atividade física da maneira que deveriam também. Tá? Quer dizer, se seguir certinho a dieta e a alimentação saudável, a gente fala dieta, fica meio pesado, né? Mas vamos colocar uma alimentação saudável. Se a pessoa seguir uma alimentação saudável e praticar atividade física regular, não tem como não emagrecer ou não ter uma saúde equilibrada. O sucesso é praticamente 90% a 100% dos pacientes. Realmente, se conseguirem seguir, também não gosto muito do termo dieta, porque na verdade a alimentação ela tem que ser o dia a dia. A dieta você faz exceção, um mês, 2 meses, 15 dias, então realmente é um hábito alimentar mais saudável. Mas dá pra gente ter uma alimentação saudável e comer num restaurante francês, assim, que nem aqui no Greenhouse, Com né? certeza, sou fã do Greenhouse também. Mas realmente temos que tomar a maior parte do nosso tempo comer saudável e mesmo quando vier um restaurante ótimo como esse, nós temos opções boas também. Então, cabe a nós sabermos escolher melhor os nossos pratos também. Tá. Como é que é a tua experiência e como é que você atende os pacientes lá no seu consultório? Quer dizer, as pessoas às vezes falam, eu não vou procurar um nutricionista porque fica um acompanhamento caro, um acompanhamento muito longo. Como é que funciona esse parceiro que é o nutricionista na nossa vida? Na verdade, eu costumo fazer atendimentos individualizados, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar, se você acha que você vai sair daqui, eu vou abrir uma gaveta e tirar uma dieta e dar para você e falar, segue que vai dar tudo certo. Isso é mentira, tá? Então, o atendimento ele deve ser individualizado e realmente eu prefiro primeiro ver os hábitos alimentares e num retorno entregar um plano alimentar individualizado, é só para aquela pessoa, não é para o vizinho dele, não é para amigo, não é para outra pessoa. Tem gente que faz isso, né? Pega a receita que é para ele e distribui, né? Exatamente. Então, assim, o atendimento, ele não é um atendimento caro, principalmente que a gente está investindo agora para economizar na medicação, o hospital, os planos de saúde estão cada vez mais caros, internações particulares estão cada vez mais caros. Então, na verdade, o que a gente tem que considerar é que isso é um investimento para realmente o futuro eu ter um envelhecimento mais saudável e sem grandes problemas e transtornos da saúde. Ok. Bom, então, para a gente encerrar, né, dá uma dica de alimentação saudável, né? 5 dicas aí, vai, para que as pessoas comecem a partir de hoje mudar a sua vida. Eu acho que nós devemos, na verdade, consumir cada vez mais os
produtos integrais aí, principalmente mudar um pouco daquelas farinhas brancas que a gente come, pão branco e tudo mais, para alimentos integrais, um pão integral, um macarrão, um arroz integral. Eles são ricos em fibras, ricos em vitaminas e minerais que nosso corpo precisa para um bom funcionamento. A parte das carnes aí são essenciais para a nossa saúde, o que a gente tem que tomar cuidado com as carnes com um pouco mais de gordura e a maneira com que nós preparamos essas carnes. Então, ir mais para o lado do assado, cozido, grelhado é uma boa dica aí. Que cada vez a gente diminui mais no nosso dia a dia também o nosso consumo de frutas, verduras e legumes. Eles devem ser incentivados e estar presentes aí, principalmente nas principais refeições, almoço e jantar, tá? Também garantindo um bom aporte de fibras, vitaminas e minerais que garantem que o nosso organismo funcione direitinho. Uma boa hidratação também, ela é a base aí, principalmente voltada à água em si mesmo. Lembrando que a água não tem caloria, não engorda. Pode tomar então à vontade, podem consumir né? à vontade, hidratar bem, é essencial para o bom funcionamento. E daí não seria uma dica alimentar, mas é uma dica que casa perfeitamente com a alimentação, é a atividade física. Então, tenha uma alimentação saudável e procure um educador físico para guiar aí a parte da alimentação. Então, hoje em dia, até a pirâmide alimentar brasileira já tem como base a atividade física e depois a alimentação. Então, realmente as duas casam e as duas caminham junto. Então, uma boa atividade física também é essencial para uma E a vida gente está mais aqui em saudável. Indaiatuba. Indaiatuba tem lugares ótimos, né? Tem um parque Exatamente. ecológico maravilhoso para fazer uma caminhada, para andar de bicicleta, Exatamente. né? Vamos Os clubes, aproveitar. né? Os clubes e as academias oferecem aí uma variedade enorme de atividades, né? Tem a Exatamente. Zumba agora que está na moda também, para a Isso. galera queimar calorias, né? Então, assim, não tem desculpa, viu, galera? Atividade física, boa alimentação é a garantia, né, de uma saúde melhor, de um envelhecimento saudável e evitar aí, né, as futuras complicações de saúde que podem realmente ser evitadas, né? Podem. Deixa para ir no hospital só quando o negócio for muito sério mesmo. Exatamente. Alexandre, muito obrigada. Obrigado a você. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu. E a gente vai encerrando aqui mais um bate-papo, agradecendo aí a sua audiência. Nós estamos aqui no Greenhouse Gourmet, um restaurante espetacular dentro do showroom da Greenhouse Imóveis. E eu encontro você no próximo bate-papo. Até lá!